quero agradecer o senhor a oportunidade que o senhor me deu depois de ter assistido a minha palestra lá na APMED, né? E me dá a oportunidade de passar essa mensagem para chegar ao público em geral. Esse é o nosso objetivo, para que não ficar essa minha experiência de 50 anos perdesse no tempo. Nós hoje vamos assistir um trabalho que vem de 170 anos, iniciado em 1847, quando os nordestinos, principalmente os cearenses, procuraram tirar água do São Francisco para chegar no Jaguaribe. Esse trabalho, iniciado pelo Dr. Marcos Antônio de Macedo, ele indicou que seria a inevitabilidade de se tirar água lá no Lago da Boa Vista para passar pelo Riacho dos Porcos, chegar ao Rio Salgado e do Salgado chegar ao Rio de Jaguaribe. Mas esse projeto ele levou 30 anos, provando que era importante até chegar a cerca de 1877. Do Pedro II acatou o projeto do Dr. Marco Antônio Macedo, mas na mesma hora houve o pessoal que do contra, principalmente o Barão de Capanema, que tinha sido ministro da Marinha e sabia que existia a Chapada do Araripe. Chegado em 1909, foi criado o IOX, que é o embrião do DENOX, e o primeiro diretor-presidente, o doutor Miguel Rojado Ribeiro Lisboa, também tinha dúvida se a água do São Francisco poderia chegar no Jaguaribe. E então mandou fazer a taquimetria, que é o levantamento topográfico com operários fazendo isso. E levou no dia 13 de agosto, 23 de agosto de 1913, ele proferiu uma conferência no Clube de Engenharia para mostrar que não era possível chegar à água do São Francisco porque tinha uma diferença de nível de 160 metros. No entanto, quem assistiu a essa palestra foi o Dr. Epitácio Pessoa. Ele, indo para a Europa, para substituir Rio Barbosa, levou o projeto debaixo do braço e lá na Europa procurou o maior especialista do continente europeu, que era o doutor Afonso Rodrigues. O Afonso Rodrigues disse, não, se o senhor me garante que tem uma queda d'água a jusante de Cabrobó, certo? Eu já sei fazer a energia mecânica da hidráulica e transpor a Chapada do Araripe. Daí ficou uma confitera de transpor o São Francisco. Não, ia se transpor a Chapada do Araripe. Epitácio Pessoa, voltando da Europa já como presidente, trouxe 3 empresas, 2 americanas e uma inglesa, para fazer obras aqui no Nordeste. Ele tocou um grande projeto de obras, 205 grandes açudes, esses açudes que nós temos hoje, Corema, Mãe d'Água, vários outros, e também mandou fazer 500 quilômetros de ferrovia. E estudo e orçamento da transpulsão da Chapada do Araripe. Começado esse serviço, aí veio a desgraceira do Nordeste, a roubalheira. Foi uma roubalheira tão grande que Epitácio Pessoa mandou o general Rondon passar aqui no Nordeste um mês mais ou menos e voltou com um relatório, o famoso relatório Rondon, que tem no livro de José Américo, a transcrição do relatório Rondon. E ele disse pessoalmente para as pessoas, olha, o senhor pode paralisar todas as obras, porque a roubalheira é muito grande, mas não pare o estudo e orçamento da transpulsão da Chapada do Araripe, porque ela será a redenção do Nordeste. Epitácio Pessoa fez isso, mas acontece que logo depois ele saiu e entrou o pessoal de Minas Gerais, do Café com Leite. Aí cortaram todos esses projetos do Nordeste e passamos um tempo sem ter projeto à frente. Chegado em 1977, outra grande seca aqui no Nordeste, e então o Mário Andreasa determinou ao grupamento de engenharia, eu estava lá como capitão, para fazer uma transferência de 300 metros cúbicos por segundo do Rio do Sono, que é um afluente do Tocantins. E com esse 300 metros cúbicos, fazer a perenização dos rios do Nordeste setentrional. Mas isso para ser feito pela engenharia militar. Em 40 anos, estaria pronto agora no ano 2020. Quando eu trabalhei nisso, nós acreditávamos
que iam chegar no ano 2020 com o projeto pronto. Esse projeto não foi concluído porque terminou o governo da Revolução. Passados os dias, veio nova seca, a Paraíba em desespero. O Cícero Lucena, governador, foi até o Itamar Franco. Chegando no Itamar, ele pediu uma adutora de Mochotó até Campina Grande. Quando ele estava falando com o presidente Itamar, entrou o Aloysio Alves, que era ministro do interior, intempestivamente, e disse: presidente, eu tenho um projeto bem melhor, que serve para não só Campina Grande, ou João Pessoa e Campina Grande, mas serve para outros como Fortaleza, como Caruaru. Bom, quando nós olhamos o projeto, eles dizem: não, serão tirados 150 metros cúbicos, isto é, a metade do projeto que nós tínhamos trabalhado durante 4 anos, que o projeto do Coronel Mário Andreasa. O dele era 150 metros, mas para fazer em 180 dias. Ora, se nós trabalhamos num projeto para fazer em 40 anos, com 3,3 bilhões de dólares, com uma média de 500 milhões de dólares por ano, como é que se ia fazer isso em 180 dias? Consideramos que aquilo era um programa político, não tinha nada a ver. Bom, entrou então o nosso Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso resolveu fazer um projeto, porque a situação já estava calamitosa para Campina Grande e várias outras cidades. O que ele fez? Mandou fazer um projeto e mandou 3 engenheiros do Ministério do Interior para ir lá em Petrolina para começar os trabalhos topográficos. Quando chegou lá, a Polícia Federal: vocês só podem vir aqui a 1.200 metros de altura, para ficar fora do alcance dos AR-15, dos plantadores de maconha. E assim, ele mandou fazer o projeto como? Uma firma alemã disse que faria o projeto a 30 quilômetros de altura, fora de qualquer alcance e assim fez um projeto muito bom, um projeto muito bonito. Foi o primeiro projeto com um estudo de impacto ambiental. Bom, esse estudo demonstrou que a água do São Francisco não podia entrar no Rio Salgado, porque era lógico, se ela entrasse no Rio Salgado, ela deixava de ser doce, porque o sal não vem do mar, o sal vem da terra. São rios que levam o sal para o mar. Então o Rio Salgado, já o nome já dizia que ele era uma região salinizada. Bom, então Fernando Henrique Cardoso terminou o governo dele sem fazer nada, porque não podia, muito bem o projeto pronto, mas não podia entrar na região do polígono da maconha, que envolve ali Petrolina, Cabrobó, Floresta, é a região que é chamada polígono da maconha. Bom, então entrou o governo Lula. Lula, nordestino, prometeu nas eleições de que faria o projeto da transposição. Era um sonho, desde 1847 que se sonhava com esse projeto. Lula fez o quê? Chamou o general Enzo, que inclusive é da minha turma da academia de 1962, e general Enzo, eu quero fazer esse projeto. Se o seu me der ordem, amanhã mesmo eu boto o IME e o ITA lá na Ilha de Assunção, em Cabrobó, para fazer o projeto executivo, que estava o projeto mais de 30 quilômetros de altura, que ninguém podia executar no chão. E então o Lula determinou isto e determinou também que o 2º Batalhão de Engenharia de Construção de Teresina viesse para Cabrobó e o 3º, que é sediado em Picos, fosse para Nova Floresta, para executar as tomadas d'águas do São Francisco e na barragem de Itaparica. E assim o projeto foi dado início. Uma grande vibração de todo mundo, porque a obra muito bonita, o Exército pegou para fazer um trabalho muito... mais tarde nós vamos falar sobre as obras, você vai mostrar esses trabalhos do Exército executando. Bom, o Lula tocou o trabalho e o Lula ampliou o projeto. Então o Lula criou mais 2 eixos. Tinha o eixo leste e o eixo norte, criado pelo o presidente Fernando Henrique Cardoso. O Lula mandou acrescentar, mas o eixo sul, por imposição do Antônio Carlos Magalhães, que tinha um
um cunhado, o genro, que era de uma empresa OAS, que tinha comprado uma área de 300 mil hectares ali entre o Rio São Francisco e a parte lá da Bahia. Para isso ele precisava de 300 metros cúbicos por segundo, um volume de água excedente, porque o São Francisco não teria isso para atender só o eixo sul. E criou também o eixo oeste para atender o Piauí. O Piauí não podia ficar sem água. Bom, Lula também, além disso, atendeu as reivindicações de Alagoas, de Sergipe e da Bahia com esse eixo sul. E de Minas Gerais, autorizando Minas Gerais a fazer várias barragens dos rios que corriam para o São Francisco, ele podia fazer barragens à vontade. Então, Lula era um grande negociador, negociou com isso e tocou o projeto. Bom, passou para Dilma. Aí veja, a Dilma tinha sido vice-presidente, né? E ela cuidava do projeto da transposição e continuou trabalhando. Mas aí apareceram as eleições. Ela queria dizer que ia concluir o projeto. O que é que ela fez? Fez uma mutilação. Essa mutilação nós vamos ver posteriormente, quando for verificar as obras, cada uma. O que é que ela fez? Cada eixo receberia, o eixo leste receberia 28 metros cúbicos por segundo para ser dividido entre Pernambuco 18 metros cúbicos por segundo e a Paraíba 10 metros cúbicos por segundo. Ele cortou desses 28 para 10 apenas. E Pernambuco 5,8 metros cúbicos por segundo. Eram suficientes para atender o eixo oeste precariamente, mas não poderia chegar, passar do Boqueirão, não podia chegar no Acauã, porque a água seria pouco. Mas isso o pessoal não estava sabendo esse corte brusco, que eu chamei mutilação feita pela Dilma. E para o eixo norte aí foi mais drástico. O eixo norte iria receber 99 metros cúbicos por segundo, sendo 10 para a Paraíba, 10 para o Pernambuco e 42 para o Ceará e 36 para o estado do Rio Grande do Norte. Mas ela cortou para 16 metros cúbicos por segundo. Olha, nas obras você vai verificar que gastou-se fortunas para fazer um túnel de 11 quilômetros para 99 metros cúbicos por segundo, que só vão passar, quando inaugurar agora o eixo norte, que ainda não está funcionando, só vão passar 16 metros cúbicos por segundo. Veja a situação dos pernambucanos. Para Pernambuco vai ser 1 metro cúbico por segundo, para o oeste de Pernambuco. Para o oeste da Paraíba também 1 metro cúbico por segundo. Para o Ceará, 8 metros cúbicos por segundo e o Rio Grande do Norte 6 metros cúbicos por segundo, formando isso os 16 metros cúbicos por segundo para o eixo norte. Bom, mas foi verificado o seguinte: o Lula, quando fez o projeto, viu que não tinha energia suficiente. O que? Ele planejou uma usina nuclear no São Francisco para gerar energia suficiente para funcionar as eletrobombas, que são no eixo leste, são 6 estações elevatórias, cada estação elevatória com 7 eletrobombas, seria 6 para funcionar e uma para fazer a reserva de manutenção. E no eixo norte, 3 elevatórias, com cada uma com 6 eletrobombas, porque no eixo norte só sobe. Lembra-se que eu falei que quando o doutor Miguel Rojado Ribeiro Lisboa mandou fazer o levantamento, que era 160 metros que tinha diferença de nível entre o Rio São Francisco e lá o Rio Jaguaribe, por o caso da Serra da Chapada do Araripe. Já no eixo leste, são 330 metros de altura. Precisa daí 6 estações elevatórias, só para o eixo leste. Então, essa energia necessitava de uma usina nuclear, só para atender esta parte. Na mesma época, Lula mandou a gente estudar 2 usinas nucleares aqui para o litoral, para dessalinizar. Trabalhei muito com o doutor Jaguaribe, da Universidade daqui de Paraíba, para localizar áreas
apropriadas para se colocar uma usina nuclear no nosso litoral. Bom, tocasse esses projetos e faltava energia e faltava água. Bom, vamos agora partir para achar as soluções. Então vimos o que foi interrompido, que a Dilma, por eleição, para ganhar as eleições, disse que o projeto estava pronto, mas com essa mutilação, né? Reduzindo de 28 metros cúbicos por segundo para 10 no eixo leste e de 99 metros cúbicos por segundo para 16 no eixo norte. Vamos agora para a solução dos problemas. Né? Nós já vimos quais eram os problemas, que é falta de água e falta de energia. Vamos partir para a energia. Energia, como nós preferimos entrar não com a usina nuclear, partimos para um estudo que os alemães trouxeram aqui para nós e eu tive a felicidade de receber, que nós vamos apresentar durante nesse momento, que chama a Torre Solar. O que é a Torre Solar? É uma chaminé de 1000 metros de altura que vai transformar o ar em vento. Esse vento, na base dessa chaminé de 1000 metros de altura, que é fácil de se construir hoje, os chineses têm experiência muito grande nesse tipo de construção, e ele gera 100 megawatts em cada torre solar. A Austrália, que tem muito carvão, mas não quer fazer usinas com base de carvão, porque polui muito, partiu para essa usina, o torre solar, porque nós aqui não conseguimos introduzir no Nordeste. Está a Austrália construindo atualmente 4 torres solares. Então isso é um trabalho muito bonito do que os alemães fizeram, que não serve para a Alemanha, no entanto serve muito bem para o Brasil, aqui o Nordeste principalmente, e para a Espanha e para a Austrália. Mas só quem está construindo atualmente é a Austrália. Bom, resolvido o problema de energia, nós temos também agora, que já está sendo utilizado aqui por nós, placas voltaicas. Nós já estamos com elas utilizando na barragem Sobradinho. Agora vamos partir para a água. Onde é que está a água? Olha, o rio Tocantins, em 1977, 75, 77, o Mar Andreasa mandou que nós tirássemos 300 metros cúbicos por segundo para perenizar os rios intermitentes do Nordeste. Nós agora voltamos com esse projeto, que é tirar do Rio do Sono, que é afluente do rio Tocantins, tirar os 300 metros cúbicos por segundo. Mas eu tive a felicidade de estar trabalhando na assessoria na Assembleia Legislativa da Paraíba e fui assistir uma palestra lá na Assembleia do Dr. Carlos Botelho, que ele é um geógrafo, casado com a doutora Maria José, neta de Rondon, que foi um grande prazer para mim conversar muito. Sou uma neta de Rondon, muitas histórias que gostaria de saber, eu pude saber diretamente com a neta dele. Pois bem, ele estava medindo uma fenda tectônica que tem, passando água do Jalapão, por baixo da Serra dos Gerais, forma essa fenda tectônica a uns 70 a 80 metros de profundidade, onde passa, na época da seca lá no Jalapão, 70 metros cúbicos por segundo. Nós já recebemos hoje água da Amazônia, através dessa fenda tectônica. Sai na Bahia já no rio Sapão, do Sapão passa para o Preto, e do Preto para o Grande, e o Grande de São Francisco lá em Barra, na Bahia. Certo? Esse é o caminho que a água da Amazônia já chega no Nordeste. Então, para mim foi uma surpresa quando sobrevoei a região, que avistei de cima do avião um rio preto, água preta. Não é possível, não estou na Amazônia ter água preta. Quando desci lá em Formosa do Rio Preto, fui ver que a água é cristalina, como ela passa sob a Serra dos Gerais, que é de calcário, ela se torna cristalina. O que a gente estava vendo era o fundo do Rio Preto, por isso que o nome dele é Rio Preto. É que é aquela água que a gente estava, aquele negritude que via lá de cima do avião, era o fundo do rio. Bom, então temos aí essa solução da água do rio do Sono, 300 metros cúbicos por segundo, e o doutor Caio Lopes me alertou muito isso.
Na época já major, não vamos usar explosivo nesta transfusão do Rio do Sono para chegar no Sapão, que era justamente pegar o caminho que já existia da água, do Sapão para o Preto, do Preto para o Grande, do Grande para o São Francisco. Porque se usar explosivo, isto, graças a Deus, eu fiquei vivo para transmitir isso, estou fazendo esforço, vou fazer mais esforço para que quem for tocar esse serviço não usar explosivo. Usando explosivo, o que é que vai fazer? Vai fechar a fenda tectônica, aquilo que a natureza levou milhões de anos para produzir, para nós termos a água da Amazônia passando para o Nordeste através da fenda tectônica. Bom, solucionada essa parte de água, também nos meus estudos eu tive a oportunidade de ser agendado para mim uma palestra no Ministério da Ciência e Tecnologia, lá em Brasília, e lá eles botaram 12 doutores para assistir uma palestra. O tema da palestra era bastante interessante. Era 500 anos de secas no Nordeste do Brasil, experiências e ensinamentos para um estudo estratégico visando o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste, onde eu apresentei um projeto tirando água lá da Serra da Canastra para o São Francisco, que é uma região muito próxima. Nós podíamos jogar água do Paraná no São Francisco e assim chegar a água do Paraná também no São Francisco. Lá nós iríamos tirar de até 500 metros cúbicos por segundo. Ora, esse volume de água, 500 metros cúbicos por segundo, vindo do Paraná, através lá da Serra da Canastra, e mais 300 metros cúbicos vindo lá em cima do Rio do Sono, e os 70 metros cúbicos por segundo da fenda tectônica, daria ao Rio São Francisco condições dele fornecer o projeto original, que era 127 metros cúbicos por segundo, que foi a outorga dada pela ANA para que fosse feito o projeto da transposição de São Francisco, que a Dilma tornou inviável, retirando 5 eletrobombas, deixando só os tubos. Lá, quem verificar o projeto, você vai ver, então os tubos que estão lá formados, 5 abertos e 2 operando. Então, com isso, com água vindo agora do Paraná e água vindo do Tocantins, certo? E da fenda tectônica, vindo direto do Jalapão, nós teríamos condições de ter no Nordeste um projeto espetacular. Lá também eu apresentei um projeto estratégico da disponibilidade hídrica do Nordeste. Olha, o Nordeste tem disponibilidades hídricas em grande quantidade. Esse projeto tive uma ajuda do general Longo, que ele servia aqui no grupamento. Então, quando eu mostrei o projeto, ele disse, não é coronel, nós tiramos também uma adutora, uma grande adutora pelo litoral, saindo do rio Parnaíba e ele emendando com o São Francisco. Uma grande adutora contornando o Nordeste. Porque nós previmos que no ano 2050 teríamos 50 milhões de habitantes só no litoral do Nordeste. E fazer com que não viesse a água do Tocantins, nem a do Paraná, para o litoral. Ora, se a água do mar não é salgada, ela está salgada. Se eu tirar o sal, ela fica doce. Bom, como é que eu vou trazer água lá do interior, lá do Jalapão, para trazer aqui para a capital, quando temos aqui o mar com essa quantidade de água infinita? E nós temos toda essa tecnologia, não tem o Brasil, mas tem Israel. E nós temos convênios e contratos com o governo, que o próprio Bolsonaro já fez com Israel, que poderá fazer isso. Como a China está fazendo. A China está construindo uma grande usina nuclear no litoral, lá no seu oeste, trazendo para Pequim 2.000 quilômetros de água dessalinizada por usina nuclear do litoral até Pequim. Então, isso é uma situação que nós temos.
E então montamos esse projeto chamado Projeto Estratégico da Disponibilidade Hídrica do Nordeste Setentrional. Então, onde no litoral nós teríamos várias usinas nucleares. Lula tinha previsto 2, que nós trabalhamos para localizar 2 locais no litoral. E teríamos muitas outras, com esse litoral extenso que nós temos, poderíamos ter. E também deixar para o nosso Nordeste, o interior, as águas do Tocantins, as águas do Paraná e até direto do Jalapão, como vem pela fenda tectônica, que é um espetáculo de se olhar isto, quem tiver. Bom, faz tempo que eu fui, isso faz 50 anos que eu estive por lá, mas é possível que esteja do mesmo jeito, porque o Rio Sapão e o Rio Preto estão funcionando. Agora, o que nós estamos apresentando de novo, foi com essa possibilidade do que o governo tem esses convênios com a China. A China tem uma experiência excelente, formar canais, onde eu apresente um canal que eu chamo de uma via navegável de baixo calado pelo interior, ligando o Rio Paraná com o Rio São Francisco. A gente faria um canal feito zigue-zagues, contornando as grandes montanhas, mas que os chineses têm experiência nisso. Para quê? Abrir uma grande área agrícola. Por quê? Se a China tem hoje 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, daqui a mais de 10 anos ela tem 2 bilhões. Então ela precisa de alimento, precisa de trabalho. E muito bem, o nosso governo poderia fazer um convênio e dar essa área para ser abertura dessa fronteira agrícola de grandes proporções no interior do Nordeste. É uma ideia. Eu acredito que é uma boa saída que nós temos para o futuro. Coronel Ferreira, eu acho que isso cabe umas explicações. Eu já lhe conhecia, mas lhe conhecia, sabia do trabalho de engenharia por conta da proximidade parental que eu tinha com um colega seu, o Sotinho. Sotinho, exatamente. Mas devo lhe confessar que existem pessoas que fascinam a gente. E são justamente pessoas como o senhor, que fala com entusiasmo, dando a dimensão da importância social da profissão que você abraçou. Então, você não é daqueles técnicos que se fecha quando chega a aposentadoria. Exatamente. E foi graças a essa aproximação entre a Academia de Medicina e de Engenharia que nós nos encontramos mais de uma vez, na tentativa tanto da Academia de Engenharia como da Academia de Medicina de trazer temas que tenham importância, que possam resultar em aprendizado e, sobretudo, em exemplo como esse que o senhor acabou de explanar. Eu fico imensamente satisfeito, eu sinto que isso faz parte do papel de ser cidadão. Cidadania é desse jeito. É ação de cidadania mesmo. E espero que essa sua apresentação seja assistida por milhares de pessoas. Eu acho que quando a gente passa dos 70, a gente tem que agir como elemento multiplicador de conhecimento e valores. Perfeito. E valores também. Valores. Que isso é que é mais importante. Pois bem, eu fico muito satisfeito. Eu acho que estou cumprindo com minha missão, porque sou um apaixonado pelo Nordeste. E essa conversa sobre a seca, sobre as experiências, sobre as vivências, sobre essa ciclotimia do clima, isso eu venho coisa. Eu tenho um exemplo dentro de casa, que foi o exemplo de Vantan.
Então, exatamente. Que Foi quem me ajudou muito quando eu estava fazendo o estudo para provar que as secas eram cíclicas. Levei 10 anos comprovar um estudo científico de dois técnicos do ITA e CTA, o Carlos Girardi e o Luiz Teixeira, que provou pela ferramenta matemática que as secas eram cíclicas, que a cada 26 anos ela tinha uma duração de 5 anos. E no intervalo, a cada 13 anos, duração de 3 anos. Então, eu, como capitão, recebi a missão de comprovar se aquilo era verdade para trás, para a gente extrapolar para frente. Daí, tudo quanto era de velho, quando soube que tinha alguém lá em Mossoró, que conhecia aquele doutor Vantan, né? Então, procurei, fui lá, pesquisei e concluí esse trabalho, que as secas eram realmente cíclicas, porque estava a matemática provando, que esses dois técnicos do ITCTA, que chamam ciclo de 26 anos. Então, esse ainda está válido, ele ficou válido até o ano 2000, onde eu refiz os estudos que as secas passaram agora para 7 anos de duração, como foi agora 2012. esse último ciclo. Do ciclo. Ele agora, esse ciclo vai permanecer com 7 anos. Então, e o pior ainda, doutor, é que a gente sente muito. A Embrapa tem um estudo de 1980, uma joia de estudo, que eu tenho tentado jogar isso para ver, é que o semiárido está em expansão do litoral até o Tocantins. Então ele não está parado. Então essa expansão está ocorrendo. O que quer dizer que o nosso Nordeste vai cada vez ficar com menos chuva e o pior, que a evaporação está grande, mas a umidade relativa do ar, que era 70% no Nordeste, hoje está em 30%, 40%. Então, que é o que está sugando os açudes. Você ouviu mesmo? Passou em Caicó, viu? A evaporação é maior e a umidade relativa do ar, como está muito baixa, isso ficou uma esponja para poder. Vai para a Amazônia. Quando eu estava terminando o IME em 1970, fui tomado de surpresa com um alerta do Clube de Roma. Este alerta é uma coisa muito importante, que a gente tem que divulgar. Sabe o que é? No século XXI, vivenciaremos uma severa crise, ou de escassez de recursos naturais, ou de severa degradação do meio ambiente, ou talvez uma mistura de ambas. Isso causou tanto impacto que o próprio Clube de Roma contratou os técnicos do MIT, que é Instituto Tecnológico de Massachusetts, para fazer um estudo de um cenário futuro para o ano 2070. Por isso que a palestra me diz que nós temos que ver até o ano 2070. Por quê? Ele pegou a situação no planeta Terra em 1900 e viu o que ocorreu de 1900 a 1970 e extrapolou para o ano 2070. Ora, isto, senhores, é uma carta, foi transformado para que chegasse ao conhecimento do público uma carta, chamada a Carta do Ano 2070. Eu sempre que estou nas minhas palestras, eu tenho três redações dessa carta. Mas agora já estou ficando mais velho, já estou com 80 anos, passei dos 80 já. Então, eu peço a esse amigo, que ainda vai nascer agora no ano 2020, certo? Para ele ler essa carta para mim. E nós vamos fazer chegar ao conhecimento de vocês esta carta, escrita no ano 2070. Nós estamos no ano 2020, né? A carta escrita no ano 2070 por uma pessoa que sabe o que vai ocorrer. Esta carta vai ser lida por essa pessoa. Ouçam com muita atenção. Não é o que vai acontecer, é o que pode acontecer. Se o Trump continuar desse jeito, pode acontecer. Se o nosso Bolsonaro for na onda do Trump, isso poderá acontecer. Carta escrita no ano 2070. Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência
é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nesta sociedade. Recordo quando tinha 5 anos. Tudo era muito diferente. Havia muitas árvores nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro por aproximadamente 1 hora. Agora, usamos toalhas umedecidas e azeite mineral para limpar a pele. Antes, todas as mulheres mostravam as suas formosas cabeleiras. Agora, raspamos a cabeça para mantê-la limpa sem água. Antes, meu pai lavava o carro com água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não acreditam que utilizávamos a água dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam para cuidar da água, só que ninguém lhes dava atenção. Pensávamos que a água jamais poderia terminar. Agora, todos os rios, barragens, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam os empregados com água potável em vez de salário. Os assaltos por 1 litro de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber era 8 copos por dia por pessoa adulta. Hoje só posso beber meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas, como no século passado, porque a rede de esgoto não funciona mais por falta de água. A aparência da população é horrorosa. Corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheio de chagas na pele pelos raios ultravioletas que já não têm a capa de ozônio que os filtrava na atmosfera. Com o ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos parece ter 40. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos gametas de muitos indivíduos. Como consequência, há muitas crianças com insuficiências, mutações e deformações. O governo até nos cobra pelo ar que respiramos, 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto. Quem não pode pagar é retirado das zonas ventiladas, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não são de boa qualidade, mas pode respirar. A idade média baixou para 35 anos. Em alguns países, restam manchas de vegetação com o seu respectivo rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro ou os diamantes. Aqui não há árvore porque quase nunca chove, e quando chega a ocorrer, são precipitações de chuva ácida. As estações do ano foram severamente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição das indústrias do século XX. Advertiam que era preciso cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede que fale quando
era jovem, descrevo o quão bonito eram os bosques. Falo da chuva e das flores, do agradável que era tomar banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse, o quanto nós éramos saudáveis. Ela pergunta-me: Papai, por que a água acabou? Então sinto um nó na garganta. Não posso deixar de me sentir culpado, porque pertenço à geração que acabou de destruir o nosso ambiente, sem prestar atenção a tantos avisos. Agora, nossos filhos pagam um alto preço. Sinceramente, creio que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isto, enquanto ainda era possível fazer algo para salvar o nosso planeta Terra. Nós temos que evitar que isto não aconteça. Nós temos que salvar o planeta. Não adianta eu salvar o Rio São Francisco, porque se eu não salvar a natureza, vai embora tudo. Vamos salvar o planeta Terra. De onde vim, por que vim e vou pra onde? Porventura acharei quem me defina, pois o código da vida é o que me ensina. Até hoje o que li não corresponde, é segredo em qual tese ele se esconde. Na ciência, nos dogmas da doutrina, minha fórmula simétrica determina de qual nível eu procedo, alguém responde. Vim das águas do lodo do infusório, este meu organismo vibratório tem função do normal ou anormal. Tanta dúvida talvez em mim não caiba, necessito entender para que eu saiba quem sou eu no contexto universal. Necessito entender para que eu saiba quem sou eu no contexto universal.